estamos de volta com mais uma aula da terça-feira do Vivendo as Escrituras. Vivendo as Escrituras, a sua presença muito nos alegra. Vamos aguardar um pouquinho até todo mundo chegar. O tema de hoje é um tema que tem sido bastante discutido nas redes sociais, que é a questão do direito à vida. E o assunto sempre volta, né? Sempre acontece alguma coisa que faz com que o assunto seja requentado e volte a ser discutido, e sempre as mesmas perguntas são feitas. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa dar uma resposta, a gente precisa posicionar, especialmente aqueles que estão chegando agora na fé evangélica, reformada, e gostariam de saber o que é que a gente pensa a respeito desse assunto. A nossa aula de hoje vai ser, então, a respeito desse tema, o direito à vida. Nós vamos tratar de coisas como aborto, pena de morte, a eutanásia, o direito de legítima defesa, e isso sempre falando da perspectiva do direito à vida, não é? Do direito à vida. Eu espero que você continue conosco. Nós, como sempre, vamos ter cerca de uns 30 minutos aqui no Instagram, uma live aberta a todos os que quiserem. Você pode, inclusive, já convidar pessoas a participar. E depois nós iremos ter mais uns 30 minutos dentro da comunidade Vivendo as Escrituras, onde aqueles que são parte da comunidade irão participar da parte final, onde geralmente temos o período de perguntas e respostas, e onde também nós vamos tratar outros assuntos que não deu tempo para tratar aqui na live aberta, não é? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa live a respeito do direito à vida. Esse assunto do direito à vida, que geralmente trata de aborto, eutanásia, pena de morte, legítima defesa, ele sempre tem sido motivo de polêmica na sociedade em geral e mesmo entre os cristãos, não é? Especialmente por conta desses temas associados que eu mencionei aí. Vamos começar com definições, que é a maneira mais correta da gente começar. O que é o direito à vida? O direito à vida é definido como um dos direitos mais básicos e fundamentais que nós temos, o direito de viver. Ele significa que todo mundo tem o direito de viver, desde a concepção no ventre da mãe até a morte natural. E esse direito à vida, ele está presente em muitas leis e documentos importantes, como, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pode parecer até meio ridículo, né, que nós tenhamos que afirmar o óbvio, mas sim, é considerado um direito civil fundamental, o direito a existir, o direito à vida, à preservação da vida, manutenção dela e do nosso próximo. Isso é considerado um direito civil fundamental. Por que isso é importante? Por que é importante ter uma definição, uma declaração do direito à vida? Bom, a importância do direito à vida está no reconhecimento que cada pessoa tem. Desculpa, aqui o meu Siri aqui resolveu participar aqui da aula, e aí quer ajudar também, né? Você vê que eles estão ouvindo tudo, né? Bom, mas voltando aqui sobre a importância do direito à vida, está no fato de que reconhece que cada pessoa tem um valor intrínseco. Cada pessoa tem um valor intrínseco. Ou seja, a vida de cada um de nós é valiosa só pelo fato de nós existirmos. E do ponto de vista bíblico, se adiciona o seguinte: nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E isso nos concede valor, dignidade, direito à vida. Não só direito a existir, mas valor e dignidade. Nesse ponto, os cristãos avançam mais além do que aqueles que procuram estabelecer o direito à vida apenas nas bases humanistas. Você tem o direito de existir porque você existe. É mais ou menos isso que eles estão dizendo. E nós dizemos, nós temos o direito de existir, nós temos o direito à vida, porque fomos feitos por um Deus à sua imagem e à sua semelhança, o que nos concede dignidade e valor. Nós somos diferentes do restante da criação.
Nós não somos como os animais, não somos como árvores ou qualquer outra manifestação da natureza, mas nós somos seres especiais, criados por Deus, com dignidade, valor. Tudo isso é o que significa a imagem e semelhança de Deus. Então, esse direito à vida deveria nos proteger de ações que têm como objetivo tirar a nossa vida de forma injusta, como assassinatos, abortos ilegais, a eutanásia e assim por diante. Tem tantas outras formas pela qual a vida é tirada e que, de fato, viola esse princípio de que nós temos o direito de viver. Agora, uma grande questão que se levanta nessa área do direito a viver é a partir de quando ele vale. E, de acordo com a visão bíblica, a visão cristã reformada, o direito à vida começa no momento da concepção, em que o ser humano ele é concebido no ventre da sua mãe. Naquele momento, a partir dali, ele tem o direito à vida. Ou seja, desde que um bebê é concebido, ele já tem direito à vida. Isso está em linha com o pensamento ou com o ensinamento bíblico que nós encontramos. Nós vamos ver algumas passagens mais adiante, mas aqui eu já adianto Jeremias capítulo 1, verso 5, em que Deus disse a Jeremias: antes mesmo de te formar no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Ou seja, Deus já conhecia Jeremias e já tinha um relacionamento de amor e escolha para com ele, ainda antes dele ter concebido. Esse versículo e muitos outros que nós vamos ler aqui falam nos fornecem um embasamento bíblico para falar do direito à vida. Desde a concepção até a morte natural, o ser humano tem o direito de existir. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem valor, ele tem dignidade, e essa existência, inclusive, deveria refletir isso, não é uma existência qualquer, mas uma existência onde haja dignidade e valor com respeito à vida dele. Bom, agora vamos entrar um pouquinho mais no ensino bíblico a respeito desse tema, não é? O direito à vida. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que o direito à vida era plenamente reconhecido na nação de Israel. Por exemplo, é interessante, né? Não existe na Bíblia nenhum mandamento no Antigo Testamento ou no Novo dizendo não abortarás. Não abortarás. Mas a razão é clara. É porque era inconcebível que uma mulher israelita desejasse abortar. E por isso não havia necessidade explícita de proibi-lo na lei de Moisés. Bastava um mandamento geral, não matarás, e todo mundo entenderia que isso se estendia também à criança que estava no ventre da sua mãe, porque Israel era cria no direito à vida daquele que estava no ventre da mãe. Havia essa crença entre os judeus, que desde a concepção, aquele ser já era parte da aliança de Deus, já era filho da promessa, era um ser vivo, portava a imagem e semelhança de Deus. Por isso, não era necessário um mandamento não abortarás, não é? Bastava apenas dizer não matar, e isso incluía o aborto também. Na Bíblia, as crianças recém-nascidas no ventre da mãe, elas são consideradas como sendo um presente ou herança de Deus. Por exemplo, o Salmo 127, de 3 a 5, ele diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Olha só, aqui os filhos, eles são considerados como herança de Deus. E o fruto do ventre, o galardão que Deus dá àqueles que são fiéis. É claro que pessoas solteiras em Israel, que não eram casadas e não tinham filhos, eram abençoados de outra maneira. Mas o judeu piedoso que constituía a família, ele via os filhos como herança de Deus, como fruto, como bênção que vinha da parte de Deus. Portanto, a vida era apreciada, a vida era guardada, era incentivada ali na nação de Israel. E também tinha a consciência de que era Deus quem permitia a gravidez.
Nós lemos aqui, por exemplo, no livro de Gênesis 29, 31 a 33, quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim, Lia ficou grávida e deu à luz um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse: O Senhor viu a minha aflição. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz a um filho e disse: O Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais esse filho, e deu-lhe o nome de Simeão. Percebe? Em ambos os casos, nos dois filhos, ela atribuiu a Deus o fato de ter engravidado e ter filhos. Lá em Gênesis 30, verso 22, agora é a vez de Raquel. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a, porque ela estava orando para ter filhos, não tinha, e Deus a fez fecunda. Gênesis 30, 22. Essas passagens todas mostram que Deus é o autor da vida, é Deus quem faz a gravidez acontecer, usando naturalmente os meios naturais. E que, portanto, a vida é um dom de Deus e que todos nós deveríamos tomar todas as medidas necessárias para estender, para proteger aqueles que são indefesos e que não podem defender-se a si mesmos de uma terminação criminosa da sua própria vida. Também nós temos a história de Ana, que queria muito ter um filho, que era casada com Elcana, e que pediu a Deus um filho, e Deus lhe deu um por nome Samuel, que significa do Senhor o pedi. Ana reconheceu que Samuel era uma resposta às orações. Então, estas passagens todas apontam para todas essas passagens apontam para o fato de que Deus é o autor da vida e que, portanto, nós devemos preservá-la, cuidar dela, empreender todos os meios necessários para que nós possamos dar continuidade, né? Isso que Deus já começou, isso que Deus enviou para nós, que são os filhos. Gente, aqui deixa-me entrar num ponto seguinte, deixa eu só mandar uma mensagenzinha aqui para o Gui, que está aqui na... Pronto, ele está me dando uma questão técnica aqui, estamos resolvendo. Não ter filhos, agora por outro lado, né? Não ter filhos era algo indesejado, já que o nome da família do marido não poderia ser perpetuado. Por isso que na nação de Israel, exatamente porque eles criam muito no direito à vida, havia a chamada lei do levirato. Se um homem morresse sem deixar filhos, o irmão dele casava com a cunhada, com a viúva. E o filho que tivesse seria o herdeiro do homem morto, para preservar o nome dele em Israel. Está lá em Deuteronômio 25, 6, a lei do levirato, né? Veja como era importante, né? Como os judeus reconheciam, o povo de Deus reconhecia o direito à vida, à existência, à continuidade do nome e assim por diante. Além disso, havia a esperança de que cada mulher israelita ela seria mãe do Messias, porque todas elas lembravam da promessa que Deus fez a Eva no jardim do Éden, que viria da mulher uma semente que esmagaria a cabeça da serpente, que logo cedo ficou conhecido como o Messias, o libertador. E toda mulher em Israel tinha a esperança de que ela seria mãe do Messias. Então, quanto mais filhos, maior a chance. Então, a vida era muito valorizada, preservada de todas as maneiras. E aqui eu quero ler algumas passagens que sugerem que as crianças não nascidas eram consideradas como pessoas, como seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus, ao contrário do que se pensa hoje em muitos lugares, não é? Que os bebês eles só adquirem direito à vida, só são protegidos pela lei, só se tornam pessoas depois que eles nascem. Mas enquanto eles estão no ventre da mãe, até uma certa idade, eles são apenas humanos, mas não pessoas. A lei protege pessoas, não protege humanos. Mas, biblicamente falando, nós somos pessoas e somos humanos desde a concepção. Lá em Êxodo, capítulo 21, de 21 a 25, tem uma lei de Moisés que diz o seguinte, que se dois homens brigarem
e no meio da briga eles ferirem uma mulher grávida por acidente, e a mulher então der à luz prematuramente, e o menino nascer sem nenhum prejuízo, nasce um pouco adiantado, né, prematuro, o ofensor, o homem que acabou machucando a mulher, ele vai pagar a indenização que o marido da mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Pronto. Mas se o menino morrer, se houver danos graves, ou seja, se o menino morrer, a mulher abortar e o menino morrer por conta da pancada que recebeu daquele homem, então a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Eu li aqui na NVI. Ora, você percebe que então a vida daquela criança que foi abortada prematuramente, nasceu morta por conta da pancada que ela recebeu na briga, a vida dela é igual à vida de um homem adulto. E o homem que provocou a morte daquela criança no ventre da sua mãe, o homem que provocou, ele deve morrer, ele paga com a vida daquela criança. Isso aqui é um princípio que nós, para podermos entender a legislação de Israel e do Novo Testamento sobre essa questão, é um princípio chamado da retribuição, e que foi estabelecido já em Israel, bem antes da lei de Moisés, no tempo de Noé. Já foi dito que aquele que derramasse o sangue do homem, pelo homem teria o seu sangue derramado. O castigo para o assassinato é você perder a sua vida. Você paga com sua vida a vida que você tira dos outros. Então, isso está no Antigo Testamento de maneira muito clara e continua no Novo também. Continua no Novo também, como nós queremos ver. Uma das consequências disso era que a vida do bebê no ventre da mãe era igual à vida de um homem já adulto, como nós vemos nesse caso aqui, que está narrado em Êxodo 21, de 21 a 25. Lá em Jó, capítulo 10, de 8 a 12, Jó, falando com Deus, diz assim: as tuas mãos me plasmaram e me fizeram. Tu me formaste como em barro. Por acaso não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo? De pele e de carne me vestiste, e de ossos e tendões me teceste. Tu me deste vida e bondade, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Ora, lá no livro de Jó já tinha essa consciência de que Deus estava presente em cada uma das fases, desde a fecundação até o crescimento do feto. Lá no Salmo 139, isso aqui é mais bonito ainda, não é? Lá no Salmo 139, o rei Davi diz assim: as tuas mãos, tu formaste o meu interior. Tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são extraordinárias e a minha alma sabe muito bem. Meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, tecido, né? Tecido, como nas profundezas da terra. Olha só agora, os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Não tinha ainda nem tomado forma, não é? No ventre da mãe, mas Deus já estava vendo. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Essa é uma das passagens mais claras no Antigo Testamento de que o israelita tinha consciência de que Deus estava presente com ele desde o momento da sua concepção e que Deus o acompanhava aqueles 9 meses na barriga da mamãe. Deus estava lá. O que faz com que nós consideremos que desde a concepção existe vida. E não só humanidade, mas pessoalidade também, porque Davi diz que Deus já estava anotando os dias da sua vida. Isso se faz com uma pessoa, não é? Então já havia o elemento pessoal, né? Quem estava sendo gerado era uma pessoa. Então esse ponto a gente vai discutir mais adiante. Aqui só fazendo uma pausa para cumprimentar a Laura Bressan, membro há 3 meses do Vivendo as Escrituras. Parabéns, Laura. É uma alegria ter você aqui
nessa aula, participando conosco, fico muito feliz. E aproveitando também Dogna Quintino, que está há 5 meses no Vivendo a Escritura, e que, inclusive, né, nos enviou um vídeo dando um testemunho bem bonito a respeito da bênção que a nossa comunidade tem sido na vida dela. Gente, aproveite para conhecer a nossa comunidade, vivendasescrituras.com.br, ou então escreva aí no Instagram, nos comentários, comunidade, e a nossa equipe vai entrar em contato com você. Lá na comunidade nós temos cursos, vários cursos, e-books inéditos, reflexões, um fórum onde todo dia eu estou dialogando com vocês, tirando dúvidas. É uma ferramenta, eu creio, abençoadora para você que deseja viver as Escrituras no dia a dia. Nós queremos dar ajuda para você nesse sentido. Prosseguindo aqui, olha, lá no livro de Jeremias, essa passagem eu já li, mas eu vou ler de novo. Deus dizendo ao profeta Jeremias: antes de formar você no ventre materno, eu já lhe conhecia. E antes de você nascer, eu consagrei as nações e constituí profeta às nações. Muito claro, né? Esse relacionamento pessoal de Deus com a criança ainda no ventre da sua mãe. Lucas capítulo 1, verso 15, eu gosto dessa daqui. João Batista será grande, isso aqui é Deus falando para Zacarias, o pai de João Batista. Ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Ora, o João Batista era cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Era uma pessoa ou não era? Era apenas um amontoado de células, como um câncer? Um feto disforme, era uma pessoa cheia do Espírito Santo. E quando Maria veio à casa da sua mãe, Isabel, ele pulou de alegria quando viu a voz de Maria. E são textos como esse que nos convencem mais e mais da verdade bíblica, do direito à vida, do nasciturno, né? Desde o momento da sua concepção até o fim da sua vida por meio natural. Em Mateus 1,18, nós lemos o seguinte: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. O que o Espírito Santo gerou no ventre de Maria foi uma pessoa. Jesus, o Filho de Deus, Deus Filho encarnado. Não foi um feto qualquer, não foi uma coisa, um amontoado de células que depois veio a virar uma pessoa e aí descobriu que era o Filho de Deus. Não. O Filho de Deus encarnou no ventre da Virgem Maria. Nós já lemos também aquela passagem, já mencionei também a passagem em que Maria, quando visita Isabel, João Batista pula de alegria. E agora, então, nós caminhamos para o fim da nossa explicação a respeito dessa perspectiva do direito à vida a partir das Escrituras. Resumindo tudo isso aqui que nós estamos falando, o direito à vida era algo tão claro que bastava um mandamento genérico: não matarás, como está lá em Êxodo 20 e 31. Isso incluía matar, abortar, né, tirar uma criança do ventre da sua mãe, antes dela nascer. Então não precisava. As pessoas perguntam, mas no Antigo Testamento não está dizendo que era proibido abortar? Não precisava. Basta esse mandamento, não matarás, porque toda a evidência que eu li para vocês era pró-vida. Os israelitas criam que desde a concepção o que havia ali era uma pessoa feita à imagem e semelhança de Deus, cujos dias já estavam escritos por Deus, que Deus acompanhava a cada dia do seu crescimento e do seu desenvolvimento, para o qual Deus tinha um plano estabelecido antes da fundação do mundo, e com quem Deus se relacionava, como no caso de João Batista, no caso de Jeremias, e assim por diante. Em resumo, a visão bíblica sobre a vida é essa: que a vida é um dom de Deus, que nós, humanos, pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, temos o direito à vida, à existência, aos meios de preservá-la, de prolongá-la,
não somente para nós mesmos, mas para as outras pessoas também, e que devemos fazer de tudo para evitar que a vida seja tirada de maneira injusta, de maneira violenta, de maneira que vai contra a palavra de Deus. A vida existe desde a fecundação e, portanto, o ovo, o embrião, é uma pessoa. E todos os esforços devem ser desenvolvidos para preservar a vida da criança não nascida. Agora, deixa eu falar um pouquinho a respeito da legislação brasileira sobre o assunto. Eu não sou muito versado nisso, né? Não é muito a minha área de expertise, mas a gente tem que dar uma lidinha, ficar um pouquinho atualizado, porque sempre tem questões nessa área, não é? Bom, os que são a favor do aborto, e tem muitos que são a favor do aborto, da terminação da vida do bebê, em qualquer situação, tem gente que defende aborto até os 9 meses de gravidez, não é? Tem os que vão até 4 meses, 3 meses, mas sempre tem gente defendendo algum tipo de aborto, terminar a vida do, do bebê que está sendo formado. Eles argumentam que o embrião e depois o feto, né, que são as duas etapas do crescimento, ele só se torna uma pessoa após determinado período de gestação, e antes do qual abortar não seria assassinato. Aqui entra sutileza, uma sutileza de palavras que tem como objetivo justificar o aborto. O argumento vai da seguinte maneira: a lei brasileira protege a vida de pessoas. O embrião, o ovo, o embrião e depois o feto, eles não são pessoas, porque só se pode considerar uma pessoa quem tem consciência de que é uma pessoa. Quando ela começa a agir como uma pessoa. Antes disso, é um humano. Então, depois desse momento em que o embrião, o bebê, ele pensa, ele começa a ter ondas cerebrais que provam que seu cérebro está funcionando e que ele está tendo consciência de quem ele é, a partir daí ele é uma pessoa, está protegido pela lei, não devia abortar. Mas antes disso, ele é um humano apenas e não está protegido pela lei e, portanto, ele pode ser morto, o aborto deve ser feito, não é? Agora, a verdade é que muitos biólogos, geneticistas e médicos, mesmo sem convicção religiosa nenhuma, eles concordam que a vida biológica inicia-se desde a concepção. A Constituição brasileira, até hoje, considera a vida um dos direitos fundamentais. E o artigo 2º da nossa Constituição garante os direitos do nasciturno desde a concepção. Desde a concepção. É o artigo 2º do Código Civil Brasileiro. Considerando assim que a vida começa na fecundação, quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. Ali a vida começa. O Brasil também é signatário, se você não sabia, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que considera que a vida se inicia na fecundação. Portanto, de acordo com a legislação brasileira, o aborto é considerado crime com penas de prisão de 3 anos para a mãe e 4 anos para o médico. Mas a lei brasileira absolve o crime do aborto em 3 situações polêmicas. Ou seja, o padrão é aborto é crime, e aborto dá 3 anos de prisão para a mãe e 4 anos de prisão para o médico. Por quê? Porque no artigo 2º do Código Civil existe a garantia da vida do nasciturno, do bebê, no ventre da mãe. Mas a lei brasileira, com a sua maneira de ser, não é? Acha uma maneira de absolver o crime, de perdoar quem pratica o aborto em 3 situações. Primeiro, para salvar a vida da mãe, chamado aborto terapêutico. Situações raríssimas, por sinal, cada vez mais raras com o avanço da medicina, em que está em jogo a vida ou da criança ou da mãe. Tem que escolher. Ou morre a criança ou morre a mãe. Um tem que morrer para salvar o outro, chamado aborto terapêutico. São situações possíveis de acontecer, mas raríssimas até onde eu sei. Com o avanço da medicina,
esse dilema se torna cada vez menor. Em segundo caso, a segunda situação em que o crime de aborto pode ser absolvido é em caso de gravidez decorrente de estupro. Uma menina de 12, 13 anos é estuprada pelo seu padrasto, pelo seu tio, e ela engravida. E aí, então, ela obtém uma ordem e uma autorização, vai lá e faz o aborto. Ela não quer ter aquela criança, né, que foi gerada de estupro, não é gerada de casamento. Ela não quer. Então, a criança é morta, né, no ventre da mãe da adolescente. E ela, então, ela é inocentada desse. É possível ela ser inocentada desse crime de aborto, no caso de ter sido estuprada, não é? E desde 2012, na legislação brasileira, é possível também absolver o crime em caso de anencefalia, ou seja, quando se percebe com muita clareza e com muita segurança que a criança é mal formada, ela vai nascer com problemas mentais gravíssimos e a ponto de que talvez nem sobreviva ao nascimento. Existem esses casos de anencefalia e infelizmente mais comuns do que a gente pensa. Então, a legislação brasileira absolve o crime de aborto quando praticado nessa situação. Note bem, sempre é crime, mas a penalidade é remida, é tirada, dirimida, quando acontece dentro dessas três condições. Bom, o meu comentário aqui a respeito do que diz a legislação brasileira, a palavra de Deus manda que a gente se sujeite às autoridades constituídas, menos quando as autoridades constituídas elaboram leis que vão contra aquilo que nós entendemos é a palavra de Deus. Aqui é um caso. Das três situações em que nós encontramos aqui, eu pessoalmente estaria disposto a conceder o primeiro caso, o aborto terapêutico. Quando de fato existe um risco e que é preciso, inevitavelmente, inexoravelmente, escolher entre a vida do bebê e a vida da mãe, nesse caso, optar pela vida da mãe seria a coisa a ser feita com muita dor no coração, optar pela vida da mãe, porque ela pode ter outros filhos, ela pode gerar outros filhos. E seria o caso do bebê dar a vida pela sua mamãe. Mas é uma situação tão terrível, eu não queria estar na mão, na pele do médico que tivesse que tomar essa decisão, ou do pai, esposo que tivesse que tomar uma decisão desse tipo. Mas aí vai seguir aquela lei da ética da busca do mal menor, não é? Seria um mal menor, mas sempre com muita dor no coração. No caso da gravidez decorrente de estupro, não justifica o aborto. Por quê? Porque aquela criança que foi estuprada, 12, 13 anos, ela pode ser assistida, ela pode ser orientada de forma a criar, ter aquele filho e o filho ser dado para adoção. E existem muitos casais em busca de crianças para adotar. Existe isso. E nem sempre conseguem encontrar. E às vezes até acontece de que, com a ajuda dos pais, aquela adolescente que ficou grávida de estupro, ela acaba criando o filho, dando à luz o filho e se apegando ao filho e ficando com o filho e cuidando do filho, com a ajuda dos avós da criança, né, dos pais dela. Então, aborto não é a solução, não é a solução. Que culpa a criança tem do estupro que foi cometido? Ela não tem culpa. E ela é que vai pagar, ela é que vai sofrer. Quem cometeu o estupro está livre, a mãe, coitada, foi uma vítima, mas também não tem culpa, e a criança muito menos. Então, a solução é tirar a vida do mais inocente dos três, por assim dizer. Não estou dizendo que toda vez que uma adolescente é estuprada e fica grávida, é culpa dela, não é? A gente sabe disso. Né? Existe violência, né? Foi forçado a isso. Mas a criança não tem culpa disso. E perder a vida por conta disso está errado. Eu creio que o caminho é apoio das igrejas, das ONGs, do governo. Existem instituições que vão auxiliar, pelo menos nos países mais avançados, pessoas que foram estupradas a ter a criança e depois colocar para adoção. E muita gente que é adotada
acaba sendo, encontrando uma boa família, se ajustando, e assim, essa solução, eu creio que é uma solução muito razoável e prática, não é? No caso de anencefalia, o que eu vou dizer aqui é, espero ser bem compreendido, não quero ser mal compreendido. Mesmo que a criança, olha o princípio, a criança não foi bem formada, ela vai nascer com uma doença mental, vai ser, como a gente chama, um mongoloide, vai ter síndrome de Down, e ela nunca vai ser uma pessoa normal. Então, isso dá o direito da gente tirar a vida dela? Então, se isso dá o direito de tirar a vida da criança, por que a gente já não generaliza e já extermina da sociedade as crianças mongoloides com síndrome de Down, com problema mental? Não é? Porque qual é a diferença? A diferença é que uma está dentro da barriga da mãe e a outra está fora. Então, não creio. Eu creio que, apesar de ser duro, mas eu sei de casos muito próximos de mim, da minha família, de que o casal sabia que a criança que ia nascer nunca ia ser autossuficiente, não iria falar, não iria se comunicar direito, viveria numa cadeira de rodas o resto da vida, não poderia andar, não poderia falar, habilidade mental bastante atrasada, mesmo assim o casal resolveu ter essa criança. E depois dessa criança teve outra, saudável. E essa criança, ela é um motivo de alegria, de, claro, né, dificuldades, de angústias, de oração, mas foi a melhor coisa que o casal diz que já fez. Foi optar pela vida, direito à vida, e não pelo aborto, no caso de essa criança. Algumas crianças com anencefalia, elas morrem logo depois do nascimento, não é? Então, por que não deixar a natureza seguir o seu curso? Não abortar criança porque ela tem um defeito genético, porque então você está estabelecendo esse princípio de que quem tem um defeito genético não tem direito a viver. Não tem direito a viver. O que é que acontece, por exemplo, com uma pessoa saudável que teve uma batida de carro e ela ficou vegetal, né? Não está pensando mal? Também nós poderíamos eliminar essa pessoa? Pensa bem nas consequências disso aí. Bom, aqui eu quero já agradecer a você que está me acompanhando aqui nessa live aberta no Instagram. E agora nós vamos continuar essa live junto com o pessoal do Vivendo as Escrituras. Eu vou entrar sobre a perspectiva secularizada sobre o direito à vida. Nós vamos entrar na questão do mandamento não matarás, à luz da questão da defesa pessoal e da pena de morte. Se nós somos a favor da vida, por que que defendemos a pena de morte e também o direito de nos defender tirando a vida de alguma pessoa? Então, nós iremos também responder as perguntas. Eu sei que um monte de pergunta foi feita aí, mas os membros da nossa comunidade, os membros terão o privilégio de ter as suas perguntas respondidas a partir de agora. Tá bom?